Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse podcast, só pra te avisar que não tem uma ordem correta pra ouvir os episódios, começa por esse aqui ou por qualquer outro, fica à vontade, tá bom? E se você já é de casa, gente, quando você estiver ouvindo esse episódio, eu vou estar chegando no Brasil de volta, tá? Da minha viagem pra Londres. Muito provavelmente, essa altura do campeonato, já estou até em casa. Jet lagged, é assim que fala? É aquele negócio que acontece quando você troca de fuso horário, porque afinal, Londres é 3 horas pra frente, né? Enfim, mas é isso. Voltei, gente, voltei. Espero que eu tenha voltado bem. O caso de hoje que me contou foi a Ivete. Ivete é professora de língua portuguesa, concursada, maravilhosa, dá aula do 5º ao 9º ano. Inclusive, quando eu conversei com ela para pegar uns detalhes a mais do e-mail que ela tinha mandado, ela colocou aqui: Jonah, aproveitando o espaço, eu vi você comentando no Twitter de uma pessoa que fica comentando nos episódios falando mal de você e do jeito que você fala. E eu quero dizer que eu amo o seu jeito de falar, amo a sua risada, ai, que amor. E amo seus vícios de linguagem, até roubei alguns, você acredita? Ah! Fofa. O seu podcast é uma conversa que tenho com um amigo uma vez por semana e não uma palestra formal. Então, como professora de língua portuguesa, estou te dando o aval para falar do jeitinho que você sempre fala, com a garantia que você vai tirar 10 em todas as minhas provas. Que amor, gente. Obrigado, Ivete. Que carinho. Resolvi manter essa parte porque é bom a gente receber um carinho, gente. É bom a gente receber um carinho em público também. Mas, real, eu sei que eu tenho meu jeito de falar, meu sotaque andreense, talvez seja até por isso que muita gente comenta que meu jeito de falar lembro da Deia, porque a gente é da mesma cidade. Mas, nossa, a gente tinha um cara há meses, que ele ouvia o episódio só pra comentar algo sobre o meu jeito de falar, reclamar disso, reclamar daquilo, me corrigir, me ofender. E, gente, normal, Causas do Vale tem haters, é uma realidade. Ele não é o primeiro e não seria o último hater do podcast. Faz parte, eu lido muito bem com isso. Só que pra que ficar se torturando, sabe? Se você não gosta de mim, não gosta do meu jeito de falar, tem um monte de podcast de histórias ótimos por aí. Então vai atrás de outro, vai atrás de um que te encante, assim. Mas o que me deixou bravo, especificamente com essa pessoa, foi que, além dele falar do meu jeito, ele começou a falar da minha aparência também. E, gente, vocês estão me vendo aqui? Não, vocês estão me ouvindo, não tem a minha cara aqui no podcast, tem a minha voz. E a pessoa se achou no direito de vir falar mal da minha aparência, sabe? Que preguiça. E aí eu adotei uma postura Cardi B de viver agora. Eu tô agradecendo até esse tipo de hater, porque no final das contas o play deles conta pra mim e isso me traz algum benefício, né? Então, gente, vocês querem se torturar ouvindo esse chatão aqui contando história pra vocês? Pois continue, tá bom? Que o play tá garantido. Mas bora voltar para a história da Ivete. Ivete, professora, e esse caos aconteceu quando uma outra professora, a Diana, que é muito amiga da Ivete, iria fazer aniversário, e de lá da escola ela convidou só a Ivete para comemorar. Diana iria juntar uns amigos em um barzinho e, como nas palavras dela, a única pessoa que presta da escola era a Ivete, só ela foi convidada. Ivete disse: Jonah, eu sempre fui meio encalhada, então não tenho vergonha nenhuma de assumir que eu sou a pessoa que volta pra casa com alguém. E esse alguém poderia ser de qualquer gênero, porque Ivete, assim como eu, é uma pessoa pansexual. Ela no começo se achava bifestinha, mas nada melhor do que a gente se entender, né, através de um letramento gostoso. Bate aqui, Ivete. E aí chegou na festa, tá, no bar, aliás, Ivete cumprimentou ali todo mundo, alguns amigos da Diana ela já até conhecia por outros contextos, mas uma pessoa que ela estava vendo pela primeira vez era a irmã da Diana. E diz ela que a irmã da Diana era muito tipinho que ela se apaixonaria na época da adolescência. Ela era meio roqueira, assim, cabelo preto escorrido, tava com uma blusa preta, assim, manga que dava pra ver o braço tatuado, usava largador ao invés de brinco, tinha umas cicatrizes em lugares específicos de quem já teve piercing na juventude, sabe? Enfim, Vete achou ela um sabor e até brincou com a Diana de: nossa, se eu soubesse que você tem uma irmã tão linda, eu teria me candidatado a cunhada e não a amiga.
E aí elas riram e a Diana falou: amiga, aproveita que ela é sapatilha, viu? Então, se pintar um clima, vai em frente. E aí, beleza, a festa rolando ali no bar, o copo de ninguém em nenhum momento vazio. Só que não tinha rolado ainda nenhuma oportunidade das duas interagirem tanto, até começar a tocar uma musiquinha que todo mundo resolveu se levantar pra dançar, menos a Ivete e a irmã da Diana. A Ivete disse: Diana, meu nome é Ivete, mas eu não danço, eu não canto, eu não sou animada, tudo isso eu deixei pra Veveta mesmo, eu sou chata. E aí foi nesse momento que elas tiveram a oportunidade de conversar. E, gente, que papo gostoso! Que papo gostoso. Ivete disse que foi bem aquele clichêzinho quando você encontra alguém novo e você fica admirado a cada informação nova que chega. O nome dela é Mônica, inclusive, da irmã da Diana. Mônica era tudo o que Ivete tinha imaginado na sua mente pré-adolescente. Ela era um espírito aventureiro, tanto que ela do nada chegou na Mônica e falou: bora sair daqui? Que você acha da gente só sair? E aí, sem pensar muito, a Ivete pegou a bolsinha dela, olhou por cima do ombro a ponto de enxergar a Diana só dando um joinha assim pra ela, pra dizer que tava tudo bem. Tipo, vai lá, tá tudo bem. E ela e Mônica saíram dali e... gente, essas duas desceram pra praia. Mônica dirige, Ivete entrou no carro e quando ela deu por si, elas já estavam descendo a serra e chegaram ali na praia mais próxima da região onde elas moram. Sem medo de serem felizes, elas sentaram ali na areia, conversaram horrores. Ivete disse que até maconha fumou e ela não fazia isso desde que ela era adolescente. E no final das contas, elas acabaram se beijando ali de uma maneira muito intensa. Mônica chegou a tocar Ivete. E Ivete disse que só de se lembrar disso, as coxas dela até tremem, porque foi um momento muito catártico para ela. Elas viram nascer do sol e depois de tirar um cochilo dentro do carro, elas voltaram para a cidade. Mônica deixou a Ivete em casa, não quis ficar. Elas trocaram o número e foi isso. Ivete disse que quando deitou na cama e olhou pro teto, primeiro, ressaca. Segundo, meu Deus, como fui irresponsável. Ela não lembrava de não ter visto a Mônica bebendo, então ela simplesmente desceu pra praia de madrugada, bêbada, com uma mulher que ela tinha acabado de conhecer, que poderia ter bebido, fumou maconha, transou ali do jeito que deu. A quantidade de coisa que poderia ter dado errada nesse cenário, mas não deu. Não deu. Tanto que elas começaram a conversar. Tudo isso com a Diana colocando muito pilha, porque para ela estava sendo o máximo a ideia de ter Ivete como cunhada. E as coisas foram se encaminhando ali para um relacionamento mesmo, relacionamento esse que Ivete disse que o sentimento era que ela estava fazendo tributo à adolescente que ela foi um dia. Diana estava sempre ali conversando com Ivete para saber como elas estavam, como estava sendo, enfim, sendo amiga que se preocupa com o bem-estar da outra quando a outra passou a ser sua cunhada. Ivete falou: Diana, eu sou muito tranquila. E às vezes isso chega até a ser um problema. Tem situações que as pessoas enxergam como um problemão, um grande desrespeito, e que pra mim é um grande tanto faz. E é até por isso que a Diana às vezes se fazia de psicóloga, porque tinham situações que a Ivete percebia que ela ficava puta quando ela perguntava: tá, Ivete, mas o que você fez? E a Ivete: eu não fiz nada. Ô, Ivete, eu sei que provavelmente você faz isso em nome da sua paz, mas se eu pudesse deixar um conselho aqui pra você não confunda a paz com se anular. Às vezes a gente acha que a gente tá arrasando, sendo super maduro, de relevar as coisas, quando na real é sapo atrás de sapo. Então, vamos cuidar. Enfim, apesar dos pesares, Ivete não tinha o que reclamar de Mônica. Tudo era muito gostoso, tudo mesmo. Ivete estava se sentindo super feliz, leve, amada, querida, em paz. Ela adorava as aventuras que elas se metiam aos finais de semana. Ter aquele universo sendo possível para ela estava sendo mágico, assim. Ainda mais depois de uma semana dando aula. E aí teve esse dia que do nada, Diana, a amiga de Ivete, barra cunhada, mandou mensagem pra ela perguntando se a Ivete poderia passar lá na casa dela. Ivete estranhou e até perguntou se tinha acontecido alguma coisa com ela ou com a Mônica, enfim, ficou preocupada. E Diana naquela de não, tá tudo bem, chegando aqui eu te explico melhor, e passou o endereço, porque ela nunca tinha ido lá ainda. E aí com o coração apertado, já a Ivete pegou um táxi que foi caríssimo até a casa da Diana. Chegando lá, a Diana tava no portão e Ivete nem teve tempo de terminar a frase, tá tudo bem. Ela já fez o sinal pra Ivete falar baixo, tipo, shh, calma. E aí elas entraram na casa e tal, tudo em silêncio, passaram pela sala. E a Diana bem baixinho, olhando pra cara da Ivete, falou: amiga, eu sinto muito.
e abriu a porta do quarto bem devagarinho. Quando a Ivete olhou pra dentro do quarto, tava a Mônica dormindo de conchinha com uma outra mulher. Ivete disse que o mundo dela caiu. Porque vocês imaginam, gente, ela ali olhando pra dentro do quarto, a Mônica, a aventureira da serra, a roqueira do alargador, dormindo de conchinha com uma outra mulher, é mole? O mundo caiu, o teto desabou e a Ivete, que, como eu falei pra vocês, é aquela pessoa da paz, a pessoa do tanto faz, ali ela não teve como relevar, gente. Sapos têm limites de tamanho pra gente engolir. Sangue subiu e Ivete não fez a fina. Acordou as duas no susto, batendo palma. E aí foi aquele barraco, né? Logo cedo. Mônica tentou meter aquele louco de não é o que você tá pensando, mas pelo amor de Deus, né? Dormindo de conchinha abraçado, né? Que tá pensando, o que ela tava fazendo? Era um workshop de calor humano? Não era. E aí Diana contou pra Ivete depois que a coisa toda tinha acontecido, de que era aquilo mesmo, de que a Mônica chegou com a menina em casa, que a Diana tinha ouvido as duas transando. E esse caos aconteceu em um momento que não se falava de relacionamento aberto, nem nada do gênero, então a Ivete terminou tudo ali mesmo, pegou a dignidade dela e foi embora, deixando a Mônica falando sozinha. E a tal moça, desde que ela acordou com as palmas da Ivete, ela tava paralisada desde então. E aí vocês se perguntam, gente, Diana, né? Olha, palmas pra Diana. Ela não passou pano pra irmã. Ela deixou claro quão escrota ela tinha sido com a Ivete e assumiu a linha de frente de seu ombro amigo. E aí era Diana na casa de Ivete, levando lanchinho, Diana mandando mensagem o tempo todo, Diana ouvindo choro. E aí, gente, a mente, a carência, né, começa a trabalhar ali. Porque imagina, você tá fragilizada, com o coração partido, e tem essa mulher maravilhosa te dando todo o suporte do mundo. O que aconteceu? Ivete acabou se apaixonando por Diana, acabou se apaixonando pela amiga do trabalho. E a Ivete, que quando bebe, baixa uma coragem nela e ela vai longe, no belo dia ela resolveu se declarar, abriu o coração, falou que estava sentindo coisas e blá blá blá. E a Diana deu um balde de água fria nela, né? Ela foi super fofa, mas ela mandou a real. Ela falou, amiga, calma, calma, nós somos amigas. Você tá com o coração machucado, você acabou de passar por um trauma gigante, você tá confusa. Você deve estar confundindo carinho de amiga com carência, não vamos estragar o que a gente tem? Ivete disse que na hora deu aquela murchada, mas depois que botou a cabeça no travesseiro, caiu na real. E pensou, é isso mesmo. Eu acho que a Diana tem razão, eu tô completamente biruta das ideias e a vida seguiu, gente. O tempo felizmente curou a ferida que a Mônica criou e a amizade de Ivete e da Diana continuou inabalável. Inabalável. E quando eu falo que o tempo passou, foram muitos anos, tá? Elas continuaram super amigas, até que teve esse Réveillon, as duas juntas, na maior energia de ano novo, pularam as ondinhas, beberam todas. Deu meia-noite, fogos estourando, elas foram dar aquele abraço de feliz ano novo. E o abraço demorou um pouquinho mais, os olhares se cruzaram diferente, e puf, gente, rolou. Rolou, elas se beijaram ali na virada do ano, com gostinho de espumante e promessas. E o beijo foi tão bom que elas foram parar na cama e transaram gostoso, gente. Gostoso. Ali mesmo a chave virou. E elas finalmente começaram a ter um relacionamento. Mônica, quando ficou sabendo, Mônica, irmã de Diana, parou de falar com Diana. Diana virou a persona não grata nas festas da família, inclusive, mas pra ela, um grande dane-se, ela não tá nem aí. Mas, gente, olha só, depois que elas já estavam juntas e felizes, num momento ali de intimidade, a Diana acabou confessando um negócio. Sabe aquela época lá atrás que a Ivete se declarou e tomou um toco e tal, que a Diana falou, ó, você deve estar confusa, etc e tal. A Diana já estava super apaixonada por ela, super, super. Mas, gente, ela foi de uma maturidade. Porque qual o lance? Ela queria ter certeza absoluta de que a Ivete não estava só confusa, pra não cair numa roubada, estragar a amizade sendo apenas um step por conta da carência da Ivete. Por isso que ela segurou a onda. Mas mesmo anos depois veio aí e elas acabaram ficando juntas. Hoje em dia elas estão maravilhosas, felizes da vida, não moram juntas e nem pretendem, elas adotaram um esquema de cada uma na sua casa. O relacionamento funciona, que é uma beleza, assim, preservando o espaço de cada uma, preservando entre aspas, né? Porque a Ivete me garantiu que por mais que cada uma pague seu próprio IPTU, uma vive enfurnada na casa da outra. E eu amo, gente, é isso mesmo. Tem que usufruir dos privilégios de ter duas casas pra frequentar.
Eu amo. E, gente, foi isso. Esse foi o caso que a Ivete mandou pra gente. Ai, que bom que deu tudo certo no final. Fico feliz. Quem quiser opinar ou deixar uma mensagem pra Ivete, corre lá no nosso post do Instagram. E eu vejo vocês no nosso episódio exclusivo para apoiadores que já saiu, tá? Ou na semana que vem. Um beijo. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.